parte do nosso mini treinamento de hoje, onde fechamos o assunto ateu sobre solos moles e falamos um pouco do sistema operacional de gestão administrativa, que está ligado à gestão cristã. E aqui nós falamos do estudo e experiência da vida espiritual. Tem uma playlist, né, que mostra exatamente a D719. Tá aí. A playlist D719. Deixa eu colocar aqui isso. Mostra os vídeos que estão lá assim, os vídeos que estão lá no canal YouTube, D719, e onde vocês podem ver esses vídeos originais que eu utilizo aqui nessa terceira parte. Ou seja, o que nós queremos aqui? Treinar a experiência espiritual, treinar a vida espiritual. Desde falar a questão temática, encerramos hoje ateu sobre solos moles, e segunda-feira estamos soluções de contenção, molhos de arrimo, contenções de uma forma geral. E não só a parte temática, mas a gestão administrativa. E aqui, tanto uma coisa como outra, a gestão administrativa, assim como a gestão e o trato da coisa da esfera do conhecimento da engenharia civil geotécnica, com o objetivo de amadurecer, porque o Filho de Deus ele está aqui para se desenvolver. A academia está aqui para treinar. É essa que é a ideia. Vamos desenvolver. Dando matemática, lá no teu espírito humano, o Espírito Santo detecta, resposta é, ocupados com Cristo é uma questão espiritual. Estar ocupado com Cristo não é uma questão temporal. Você pode e deve estar ocupado com Cristo 24 horas por dia. Sabe o que isso significa? Se algo interfere nessa comunhão com Cristo enquanto você está estudando matemática, lá no teu espírito humano, o Espírito Santo detecta aquilo e diz, cuidado com isso. Isso interfere na tua comunhão com teu Senhor. Isso me ofende, diz o Espírito Santo. Isso me desagrada, isso não é meu. Se isso ocorre conosco, isso significa que nós sabemos o que é habitar em Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é? Então isso é morar em Cristo. Nós somos chamados para esse ambiente. Crianças não vão nos tirar de lá, trabalho não vai nos tirar de lá, serviço não vai nos tirar de lá, pelo contrário. Para o conhecer, Filipenses 3,10, não tendo justiça própria que procede de lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo, para conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, o poder da sua ressurreição, ser achado nele, não tendo justiça própria. Não é linda essa frase? Paulo queria que cada um que o tocasse, o achasse em Cristo. Não apenas cada um, mas cada coisa também. Cada circunstância, cada tribulação, cada, quem sabe, louvor que ele pudesse receber, o achasse em Cristo. Porque quando essas coisas nos tocam e não nos acham em Cristo, nós estamos arruinados. Então, esse era o segredo da vida de Paulo. Viver, para mim, viver é Cristo. Ocupado com Cristo. Então, capítulo 2, vamos avançar um pouquinho mais. A segundo verso-chave nessa carta de ministério, essa carta de experiência espiritual, tão preciosa. Capítulo 2, verso 5, que já citamos, tende em vós a mesma mente. Mas olha, antes de introduzir ou de anunciar esse verso 5, há 4 versos já nesse capítulo 2, que seguem uma sequência imediata aí também com o capítulo 1, né? Sem interrupção. Nós vamos tomar esses 4 versos aí, anteriores a essa expressão, tende em vós a mesma mente. E eu gostaria de fazer um comentário aqui, irmãos. Vamos lê-los primeiro. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. A palavra para penseis aqui é a mesma para sentimento no verso 5, na língua original. Por isso deveria ser colocada ali a palavra pensamento ao invés de sentimento. Então a preocupação de Paulo aqui é com esse pensamento espiritual, ou a mente de Cristo. Então, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bom, o texto está muito claro. Eu gostaria de sugerir algo aqui para a nossa avaliação, juntos. Irmãos, na minha observação, há pelo menos 3 fases que qualquer assembleia passa. Então, o Senhor nos ajude a nos avaliarmos diante dele com o que vou sugerir. Não importa quantos anos isso decorra. Nas assembleias mais velhas, às vezes isso demorou mais anos. Mas assembleias que já podem ter um suporte maior, de alguma forma, alguma ajuda maior, de assembleias mais maduras ou de outros irmãos que a servem. Então não há como você colocar dentro de escalas de tempo esse assunto. Mas isso não importa. O que importa é que essas 3 fases necessariamente ocorrerão em todas as assembleias do Senhor. Então eu gostaria de sugerir uma palavra para cada uma dessas fases. E que o Senhor nos ajude a avaliar a nós mesmos e nossas assembleias em particular. A primeira palavra seria convulsão. Essa é a primeira fase de toda assembleia, que de alguma maneira recebe um frescor de revelação da parte do Senhor. E compreende coisas que antes não estava compreendendo. Não é? Isso é a história, talvez, de a maioria dos que estão aqui. Viram algo mais que antes não viam. Quem sabe viveram 10, 20, 30 anos de vida cristã e não viram. Em um determinado momento, algo ocorreu. E o Senhor alargou a visão e algo ficou mais claro. Então, imediatamente, esse grupo, essa assembleia, ou esse grupo de comunhão, entra em uma fase de convulsão. Por quê? Porque tudo aquilo que então era crido, coloquemos assim, que foi recebido, que foi dado por certo, tem agora que ser passado por uma releitura. Necessariamente. Como não? Não é? Uma nova luz raiou. Então, quem sabe quanto recebemos por pura tradição, não é? Quanto recebemos sabemos nem lá por quê, como a história daquele empregado que batia o martelinho na roda do trem, né? E uma vez perguntaram para ele, por que você faz isso toda vez que o trem para? Você bate esse martelinho na roda do trem, todas as rodas. Ele olhou para a pessoa que perguntou e falou assim, rapaz, meu bisavô já fazia isso, eu nunca perguntei, você vem perguntar isso agora? Né? Ele não sabia o motivo dele fazer isso, a 4ª geração que batia na roda do trem. Não é? Então, muitos de nós recebemos as coisas assim. Não é? Então, quando a luz do Senhor raia, necessariamente, convulsão. Né? E convulsão corporativa. Então, nós vamos fazer essa revisão de tudo. Mais uma marca nesse período da convulsão. Há muito deleite. E graças ao Senhor por isso. E como há deleite. Às vezes saímos numa reunião, quase que no meio da reunião falamos, Senhor, eu já não aguento mais. O Senhor já falou demais comigo. Não é? O deleite na revelação, no frescor daquilo que o Senhor está dando. Graças a Deus por essa convulsão. E ela vai durar um tempo, como marca principal desse grupo de comunhão. Mas vai passar essa fase de convulsão, essa releitura, essa coisa toda. Então vamos entrar numa segunda fase. E acho que a palavra para essa segunda fase seria consolidação. Então, aquilo que foi passando pelo filtro, foi sendo revisto e lido de novo, e considerado aos pés do Senhor, e orado junto com outros irmãos, está claro, ficou nítido para nós, então agora nós temos um trabalho grande a fazer. Nós vamos colocar essas bases bem fundo entre nós. Lembra quando Esdras retornou da Babilônia na segunda leva de cativos? A primeira foi com Josué e Zorobabel, a segunda foi com Esdras. Você se lembra? Esdras, sobretudo, foi o homem que se dedicou à palavra. Mas antes dele houve o retorno com Josué e Zorobabel. E você se lembra a primeira coisa que eles colocaram nas suas bases? O altar. E firmaram o altar sobre as suas bases. Veja. E em seguida, o próximo passo, lançaram fundamentos do templo.
Isso é verdade espiritualmente em todas as assembleias do Senhor, queridos irmãos. Convulsão primeiro, então fazemos toda aquela releitura, temos todo aquele deleite do Senhor estar nos falando, abrindo os tesouros da palavra, não é? Então passamos para a segunda fase, agora vamos consolidar. Essas são as bases, esses são os fundamentos. Vamos bater estaca fundo aqui, porque senão é casa sobre a areia, não é? Então bendita fase essa também, consolidação. Mas agora vem o lado triste. A terceira fase é a acomodação. Quando então o frescor e o vigor estão perdidos. E sabe por quê? Não sabe por quê? Na próximo treinamento. Vocês irem lá no original estudarem. Esse é o vídeo do caminho da experiência espiritual. A acomodação é tenebrosa, porque cristão não pode acomodar. É todo dia. É todo dia contrição, e vendo o semelhante, vendo os filhos, vendo o cônjuge, os amigos, que não acordam, não despertam para a vida espiritual. E nós também corremos esse risco de nos acomodar. Bom dia para vocês. Lembrar que à noite, 19 horas, tem a live. E amanhã, às 10 horas da manhã, se Deus quiser, a transformação da mente de Cristo. Tchau, tchau. Obrigado.